In the first lecture, we talked about the modern secular view of truth. Ontem à noite, na palestra, nós vimos sobre a visão moderna, secularizada a respeito da verdade, Which is often called the fact-value split, que também é conhecida como a dicotomia fato-valor, which is the most powerful strategy that secularists use to marginalize and disempower Christians. que é a estratégia mais eficaz que o mundo secular tem usado para tirar o poder e marginalizar o cristianismo. The greatest tragedy is that Christians have not recognized what is happening. E a maior tragédia disso tudo é que os próprios cristãos não estão percebendo o que está acontecendo. And today what I want to ask is, why not? E a pergunta, então, que quero fazer hoje é: por que os cristãos não estão percebendo isso? The answer is that Christians have their own version of the split mindset. E a resposta é que os próprios cristãos desenvolveram a sua versão dessa dicotomia. They call it the sacred secular split. Eles chamam isso da dicotomia entre o sagrado e o secular. That's a phrase familiar to most of us. Essa é uma frase familiar à maioria de nós. It means that Christianity is seen as something that applies only to one part of life. E ela significa que o cristianismo é algo a ser aplicado apenas a um lado, a uma parte da vida. To questions of salvation and worship. As questões de salvação e culto. But it is not seen as giving a comprehensive worldview. Mas não é visto como tendo uma aplicação de uma cosmovisão. Covering all of life, including things like business, industry, and politics. Que cobre o todo da vida, incluindo negócios, política e etc. Yet that comprehensive vision is what Christians must recover. Mas essa compreensão completa é o que os cristãos precisam ter, to engage effectively in an age of global secularism. para que eles possam se envolver de maneira objetiva nessa era de globalização secular. So let's ask where the sacred secular split came from, Então, nós vamos perguntar: de onde veio essa dicotomia entre secular e sagrado? how it arose, Como ela surgiu? and how it became so pervasive that most Christians do not even recognize it. E como é que ela se tornou tão abrangente de maneira que nem os próprios cristãos conseguem percebê-la? Let's start with a few examples. Vamos começar com alguns exemplos. A man undergoes a dramatic conversion experience. Um homem passa por uma conversão dramática. He knows he's saved, Ele sabe que foi salvo, he's going to heaven, vai para o céu he even becomes the head of a Christian ministry. e se torna até o líder de um ministério cristão. But secular ways of doing business are so ingrained Mas a maneira secular de fazer negócios é algo que está tão presente that he resorts to them without even thinking. que ele vai continuar usando essas maneiras no seu ministério cristão sem pensar. For example, he uses statistical tricks to shade the numbers Por exemplo, ele vai usar truques estatísticos para dar uma mudança, para moldar os resultados and make his ministry seem more effective than it really is. e fazer com que o seu ministério pareça ser mais eficaz do que ele de fato é. According to Frontier Harvest Ministries, De acordo com os ministérios Frontier Harvest, some 250 of the 300 largest international Christian organizations regularly mislead the Christian public by publishing demonstrably incorrect or falsified progress statistics. cerca de 250 das 300 maiores organizações cristãs internacionais regularmente enganam o público cristão, publicando estatísticas incorretas ou progresso falsificado. The same organization reports that E a mesma organização diz o seguinte: trusted church treasurers are embezzling each year $16 billion out of church funds, and only 5% ever get found out.
Annual church embezzlements by top custodians exceed the entire cost of all foreign missions worldwide. Tesoureiros de confiança de igrejas estão desviando anualmente 16 bilhões de dólares dos recursos dessas igrejas, mas somente 5% são descobertos. O desvio anual de recursos de igrejas por altos executivos excedem o custo total de todas as missões estrangeiras no mundo inteiro. Why is this happening? Por que isso está acontecendo? Because Christians are not being taught to apply biblical categories to their ways of doing business. Porque os cristãos não estão aprendendo a aplicar categorias bíblicas aos seus negócios. Consider Christian education. Considere, por exemplo, a educação cristã. A young woman who had just graduated from a Christian high school wrote an article. Uma jovem que acabou de formar no ensino médio, foi para uma instituição cristã, escreveu um artigo. She described her first day of theology class in these words. E ela descreveu, e ela foi para a universidade e ela descreveu o seu primeiro dia de aula da seguinte maneira: My theology teacher drew a heart on one side of the blackboard and a brain on the other side. O meu professor de teologia desenhou um coração num lado do quadro negro e um cérebro do outro lado. He told us that the two are as divided as the two sides of the blackboard. The heart is what we use for religion. The brain is what we use for science. E ele então nos disse que os dois são divididos assim, como os dois lados do quadro negro. O coração é o que nós usamos para a religião e o cérebro é o que nós usamos para a ciência. Our schools are raising generations of young people who think Christianity is purely emotional. E nós temos então uma geração inteira de cristãos crescendo que acreditam que o cristianismo é algo emocional. And that it has nothing to say to their brain. E que o cristianismo não tem nada a ver com a sua mente. I once taught a college class. Eu ensinei dei um curso uma vez na universidade. And an invited guest speaker was a Christian journalist working in a mainstream newspaper. E eu tinha um convidado para falar que era um jornalista cristão de um grande jornal. He told the students, e ele disse aos alunos: when you enter the newsroom, you have to leave your faith behind. You can't bring a Christian perspective into your reporting. Quando você entrar na sala de redação, você tem que deixar a sua fé para trás. Você não pode trazer uma perspectiva cristã para a sua reportagem. The trouble, of course, is that if you don't have a Christian perspective, e o problema, é claro, se você não tem uma perspectiva cristã, then some other interpretive framework will fill the vacuum. É que outra forma de pensamento é o que vai ser usado para interpretar aquilo que você diz. An English professor at a conservative Christian college wrote an article. E um professor cristão, professor de literatura numa universidade cristã, escreveu um artigo saying he was stunned when he read his students' journals. E disse que ficou perplexo quando ele leu o material dos alunos. The students would describe intense worship experiences. Os alunos descreviam a sua intensa experiência de adoração. And then in the next passage described their sexual encounters. E na próxima passagem descreviam as suas relações sexuais. He wrote, most of my students are rampantly promiscuous. There's a significant gap between what they profess to believe and how they live. A maioria dos meus alunos é intensa e abertamente promíscua. Há um abismo significativo entre o que eles professam crer e a maneira como eles vivem. What's the common thread running through all these examples? E o que há de comum entre esses exemplos todos? Christianity is being treated as an isolated part of life. O cristianismo tem sido tratado como uma parte isolada da vida. It tells you about salvation, que te fala a respeito da salvação. But it is not a source of principles that apply to your business, your professional work, or even for young people, your sex life.
mas ele não é uma fonte de princípios que se aplica aos seus negócios, às outras coisas e até mesmo à sua vida sexual. Now, what happens when missionaries take this version of Christianity around the globe? E o que acontece quando os missionários vão ao redor do mundo e levam essa versão do cristianismo? Today, there are societies with a high percentage of people who self-identify as Christians. Hoje nós temos sociedades que se identificam num grande percentual como cristãos, Yet these societies are marked by poverty, malnutrition, corruption, and injustice. mas ainda assim essas sociedades são marcadas por pobreza, baixa nutrição Injustice. e injustiça. As one African theologian explains, Como um teólogo africano explicou, the church tends to teach that Christ came only to save souls and not lives. As a result, large churches have been built. Thousands of people go to church each Sunday, but transformation of the communities has not occurred. a igreja tende a ensinar que Cristo veio somente para salvar almas e não vidas. Grandes igrejas têm sido construídas e milhares de pessoas vão à igreja cada domingo, mas a transformação das comunidades não aconteceu. Why not? Why aren't we seeing transformation of whole communities? E por que não? Por que nós não vemos essa transformação das comunidades? Another African theologian explains, Um outro teólogo africano então explica: we cannot ignore the fact that perhaps the dominant type of Christianity on our continent is of an escapist and pietist nature, without any relevance to the burning issues of Africa. If we want a new Africa, we need a new type of Christianity. Nós não podemos ignorar o fato que talvez o tipo dominante de cristianismo em nosso continente seja de uma natureza escapista e pietista, sem qualquer relevância para as questões importantes da África. Se nós quisermos uma nova África, nós precisamos de um novo tipo de cristianismo. We could also say if we want a new Latin America, E nós poderíamos então dizer, se queremos uma nova América Latina, or a new Europe, ou uma nova Europa, or a new United States, ou um novo Estados Unidos, we need a new type of nós Christianity. precisamos de um novo tipo de cristianismo. One that is not escapist and pietist, Um que não seja escapista e pietista, and not isolated and disconnected from the rest of e life. que não seja isolado e desconectado do restante da vida. To fix the problem, we need first an accurate diagnosis. E para consertar o problema, nós precisamos de um autodiagnóstico. And it can be useful to start by looking at the United States. E pode ser algo útil começar a olhar a questão do que aconteceu nos Estados Unidos. Because the U.S. still leads the world in sending out missionaries, planting churches, broadcasting religious programs, and so on. Porque os Estados Unidos continuam sendo a nação que mais envia missionários, mais tem programas espalhados pelo mundo. I was talking to members of a missionary organization from Eastern Europe. Eu estava conversando com membros de uma organização missionária para a Europa Oriental, Who were interested in translating my book Total Truth into Slovakian. que estavam interessados em traduzir o meu livro Verdade Absoluta para a língua eslováquia. I said parts of the book focus on North America. E eu, Would it really be relevant to other parts of the world? e eu disse para eles, mas grandes partes do livro estão focadas no que acontece nos Estados Unidos. Seria relevante em outros lugares do mundo? They laughed and said, "Where do you think all our missionaries come from?" E eles então riram e perguntaram, de onde é que você acha que os nossos missionários vêm?